sempre presenciei brigas entre meu pai e minha mãe. Então era um desespero dentro de casa. Eu presenciava as traições da minha mãe. Eu tinha uma mágoa, um ressentimento dela, porque eu queria a proteção dela e não tinha. Eu me chamo Fabiana, eu tenho 27 anos. Desde criança eu tive muitos problemas dentro de casa, com meu pai, com a minha mãe, porque meu pai bebia muito. Eu sempre presenciei brigas entre meu pai e minha mãe, onde meus irmãos tentavam apartar. Então era um desespero dentro de casa. Tinha agressão física, tinha muita agressão verbal, mas tinha agressão física, de voar cabo de vassoura, de bater. Então eu vi meu pai sangrar, minha mãe também já vi muito machucada, mas minha mãe tinha um gênio muito forte, que ela não dava o braço a torcer. Só que meu pai também tinha um outro lado, que ele ficava mais na casa da mãe dele do que com a gente. E minha mãe, eu presenciava as traições da minha mãe dentro de casa. Então, pra mim, minha mãe sempre estava errada. E até aconteceu uma situação que minha mãe levava a minha irmã para uma aula de pintura e o professor, ele sempre pedia para me sentar no colo dele. E eu era criança e aquilo não me deixava confortável, porque eu sentia coisas que não me deixava confortável. Daí eu falei, mãe, eu não quero sentar no colo dele, porque eu não sabia, eu era criança, né? E daí minha mãe falou assim, ai, Fabiana, não tem nenhum problema, tal. Então ali, eu de alguma forma, aquilo ali também me sentia tipo, olha, minha mãe não vê o que tá acontecendo. Então, de certa forma, isso influenciou no meu comportamento, no meu dia a dia. Eu era uma criança muito revoltada, então minha mãe vinha me bater, eu começava a bater nela, porque eu tinha uma mágoa, um ressentimento dela, porque eu queria a proteção dela e não tinha. Então eu sentia uma tristeza muito grande, porque eu não sabia o porquê, assim. O porquê que eu era tão triste, porque tudo eu chorava, tudo eu me lamentava, porque eu era muito guiada pelo que eu sentia, pelo que vinha na hora. Além de eu ser muito temperamental, eu também era muito de querer a atenção das outras pessoas. Eu queria muito aquele carinho das outras pessoas, eu queria muito ser aceita pelas outras pessoas. Que minha mãe se importasse comigo, que alguém acreditasse em mim, que alguém olhasse pra mim e falava, Fabiana, olha, eu vou te ajudar, eu amo você. E eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que o que eu tava tendo não era o suficiente. E daí eu comecei a ficar com os meninos, porque eu achei que aquilo ia me mostrar que eu tinha valor, que alguém gostava de mim, que alguém me amava. Daí eu ficava, mas também não preenchia. Eu já ia na igreja, mas eu ia por ir. Então, eu ia pra acompanhar. Mas daí, na hora ali da reunião, ao invés de eu ouvir o pastor pregar, eu ficava dentro do banheiro. E daí eu pensava, ai, minha vida não muda. Mas é porque eu não estava fazendo por onde. Eu não estava buscando a Deus, porque eu não reconhecia que precisava de Deus. Por causa desses problemas, um dia aconteceu uma briga entre eu e meu padrasto. E eu estava chorando muito. E meu cunhado estava frequentando a igreja, ele chegou para mim e falou, Fabiana, enquanto você não se apegar a Deus, você vai chorar, chorar, chorar e seus problemas não vão se resolver. Eu já tinha ido na igreja, eu já sabia que Deus poderia dar uma nova vida para mim, mas aquela frase que meu cunhado falou para mim me despertou. E a partir dali eu comecei a falar, não, eu vou me entregar para esse Deus para ver se realmente ele muda a minha vida. Daí ali eu comecei a me envolver com as coisas de Deus e eu comecei a ter gosto, falar, poxa, eu quero ter esse Deus na minha vida. Ouvi falar do Espírito Santo de uma forma que eu não tinha ouvido falar antes, que eu precisava ter ele, eu precisava ter uma nova vida. Daí chegou a época que eu decidi me batizar nas águas, porque eu sabia que eu precisava morrer a velha Fabiana para eu ter uma nova vida. E fora que todo aquele tempo que eu estava na igreja, eu já tinha me batizado várias vezes. Batizado não, tinha entrado na água. Porque eu falava que eu queria mudar, mas não havia esforço meu. Eu já estava caminhando pro certo, mas ainda tinha coisas que eu tinha que abandonar. Que eu tinha que perdoar minha mãe, que eu ainda não tinha pedido perdão para ela, eu não tinha superado aquilo. Então eu fui pedir perdão para ela, eu comecei a me dominar, porque não bastava eu falar, meu Deus, eu quero que o Senhor mude a minha vida se eu não me esforçasse. Minha mãe indo na igreja, mas mesmo assim ela falava pra mim, Fabiana, você nunca vai receber o Espírito Santo.
porque você é muito geniosa, que desse jeito Deus não vai te aceitar. Então eu tinha aquilo dentro de mim, que Deus não ia me aceitar, porque eu precisava mudar muito, então eu buscava uma perfeição que eu achava impossível. Daí um dia, numa quarta-feira à noite, eu tava ali buscando, daí o pastor fala, olha, fala pra Deus que você ama ele, que você quer ele mais do que tudo. E eu falei assim, meu Deus, olha só, eu tô aqui diante do Senhor, eu sei que eu sou cheia de erros, eu sei que eu sou cheia de falhas, mas eu quero uma nova vida. E daí veio na minha mente essa palavra assim, qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar pedra? E daí eu falei assim, meu Deus, eu não tô aqui pedindo, eu não tô enganando. Eu tô pedindo a presença do Senhor. Eu sei que eu não sou digna, eu sei que eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus erros, eu tenho muita coisa para melhorar. Mas eu sei que se o Senhor estiver dentro da minha vida, eu sei que eu vou conseguir mudar. Daí naquele dia, eu tive a certeza do Espírito Santo, que Deus falou assim comigo, olha, Fabiana, ninguém acredita em você. Mas o mais importante é que eu acredito em você. Então ali, naquele dia, eu saí totalmente diferente. Eu falei, nossa, meu Deus, e o Senhor acredita em mim. Então, ali eu tive a força que eu tanto buscava. Aquilo que eu estava muito tempo na igreja buscando e não encontrava, naquele dia eu encontrei. Ele se tornou meu pai, meu grande amigo, sabe? Então, tava na rua, tava cheio de problemas, eu falava, ai meu Deus, então, tal. E eu falava ali com ele. Então, aquela minha busca incansável de ter a atenção das outras pessoas acabou. Porque a alegria da salvação me bastava. E me basta até hoje. E depois disso, eu tive muitas colheitas boas, porque a convivência com a minha mãe foi muito melhor. Eu aprendi a dar. Porque antes eu queria só receber, então eu aprendi a dar. Então, hoje em dia eu sou super amiga da minha mãe, eu entendo muito ela. Com meu pai também, houve o perdão, houve a compreensão, que era uma coisa que antes eu não compreendia. E hoje, por causa dessa minha mudança de mente, de comportamento, de sentimentos, eu tenho um casamento abençoado. Eu e ele se damos super bem. Então, quando a gente namorou, a gente fez o certo, então a gente é muito companheiro um do outro, a gente trabalha junto, eu ajudo ele me ajuda, tanto no trabalho quanto espiritualmente. Então, hoje, eu vejo que foi o melhor investimento que eu pude fazer na minha vida, foi entregar a minha vida para Deus. E para encerrar, então, eu queria falar para o jovem que de repente está me assistindo ou me ouvindo, para ele vir e fazer uma prova com Deus. O que de repente está faltando é ele se voltar para Deus. E se você pedir o Espírito dele, se você pedir força para ele, você vai encontrar.